Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. A palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga. Dando sequência aí à nossa releitura da Bíblia, nosso estudo da Bíblia, vamos então entrar aí, estamos entrando no Novo Testamento. Normalmente, então, a gente acha, né, a gente pensa que as leituras do Novo Testamento são um pouco mais fáceis, e são mesmo. Mas por quê? Os costumes do povo hebreu já no Novo Testamento são um pouquinho menos estranhos, né? Aqueles sacrifícios de animais no templo já estavam começando a diminuir. Foi escrito durante um tempo muito menor, né? Enquanto o Antigo Testamento foi escrito lá do ano 1800 antes de Cristo até quase aí no ano 60 antes de Cristo, lá com o livro da sabedoria, né? 1800 anos de história, sendo que 800 anos foi tradição oral, só contado e tal. Já o Novo Testamento levou aí mais ou menos aí uns 100 anos, né? Para ser escrito uns 50 anos mais ou menos, mas para ser vivido uns 100 anos, que são situações desde o nascimento de Jesus até aí mais ou menos no ano 100, lá, onde se imagina a escrita do Apocalipse. E também tem um outro facilitador, vamos dizer assim, né? Que seria a língua, né? Foi escrito quase todo em grego, que é uma linguagem bem mais fácil, né? Bem mais parecida, né? Com as línguas mais modernas. Tá. Então, enquanto o Antigo Testamento tratava aí de guerras, rezas, história, geografia, provérbios, cantos, né? Lá nos Salmos, reza e história. Enquanto o Antigo Testamento é aquela variedade enorme da vida do povo hebreu na caminhada, o Novo Testamento, o assunto é mais restrito. Então é a vida de Jesus, o que Jesus falou, fez, pensou nos 4 evangelhos, e praticamente a vida da igreja iniciante ali em Atos dos Apóstolos e as cartas, né, das comunidades cristãs, que é a expansão do cristianismo, e no finalzinho o Apocalipse, que é um livro da revelação de São João. Tá. Então, só para a gente ir lembrando, a nossa Bíblia tem 73 livros, né, na nossa tradição católica, e na tradição protestante tem menos 7, 66. Esses livros, 73, eles vão se dividindo sempre, né? O Antigo Testamento tem 46 e o Novo Testamento tem 27. Então, nós vamos trabalhar agora os 27 livros do Novo Testamento. Começando, o Novo Testamento, já vimos no último programa, começa com os 4 evangelhos. Ainda lembra a ordem? Como é que é mesmo? Mateus, Marcos, Lucas, João. Logo em seguida, Atos de Apóstolos. Aí depois vem as cartas atribuídas a São Paulo. Lógico que não foi ele que escreveu isso tudo, né? Tem as pessoas que escreviam por no nome dele, a escola paulina, vamos dizer assim. E isso tem a ver, já discutimos isso no Antigo Testamento lá. Muitas vezes a pessoa fazia um escrito e colocava na boca de outro, ou na pena de outro, como o outro tendo escrito, né? Para ficar mais famoso, né? Que é alguém mais importante, mais famoso. Então, as cartas de São Paulo, carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios ali, carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas aos Tessalonicenses, que são 2, as 2 cartas a Timóteo, carta a Tito, Filemon e Hebreus. E depois as cartas conhecidas como cartas católicas. Não é porque as outras não são católicas no sentido de ser protestante, evangélico, nada disso. Elas são chamadas de cartas católicas porque são cartas universais. A palavra católica quer dizer geral, universal. Então as cartas católicas, que são São Tiago,
a Pedro, né? As cartas a Pedro, primeira e segunda, as 3 cartas de São João e a de Judas. E para terminar o Novo Testamento, então o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. De novo, lembrando, então, os evangelhos seriam a vida de Jesus, as ações de Jesus, os discursos de Jesus. E queria lembrar, não é uma biografia. Biografia é o quê? Nasceu no dia tal, foi na escola tal, formou no dia tal, fez primeira comunhão. Não. Não é uma biografia contando os detalhes da vida de Jesus. Conta ações da vida de Jesus, mas já da forma em que eles tinham intenção na formação das primeiras comunidades, na formação da igreja. Então, conta a vida de Jesus, as suas ações, mas principalmente os seus discursos. O que Jesus falou com eles. Nos Atos dos Apóstolos, então, as primeiras comunidades, como é que a igreja foi começando, a presença do Espírito Santo na comunidade e tal. Em seguida, lá nas cartas de São Paulo, que, curiosamente, né, anteriores até os textos dos evangelhos, tem uma motivação, assim, pastoral, né? As cartas tentam mostrar como é que a gente resolve os problemas da comunidade iluminado pela fé, porque, obviamente, se as comunidades hoje, nossas, já tem essa montanha de problema, imagine as comunidades iniciais. Cada um que interpreta de um jeito, cada um quer viver de um jeito. Então, as cartas de São Paulo tentam dar uma orientação. Como as cartas católicas também, são sempre orientações para os cristãos. As de São Paulo, orientações mais específicas para as comunidades. As cartas católicas, orientações mais gerais, assim, para os cristãos. E o lindíssimo livro do Apocalipse, que é um livro que no final nós vamos fazer uma discussão maior só sobre ele, porque é um livro mais difícil de ser interpretado. É um livro profético, né? Que para animar as comunidades. Mas como é um livro escrito meio subliminarmente, assim, então é um livro que nós vamos trabalhar com mais calma no fim. Por enquanto, conforme prometido, vamos dar entrada no Novo Testamento através da vida de Jesus e do Evangelho de Lucas. Pergunta: quantos capítulos tem o Evangelho de Lucas? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento. Frank Chapamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é